Olá pessoal, beleza? Olha só, essa aula aqui, o conteúdo dela é um texto sobre Tarsila do Amaral, que foi uma pintora brasileira, tá? E dentro desse texto a gente vai abordar o simple past, que é o passado simples, ou seja, a conjugação dos verbos no passado em inglês. Em português a gente chamaria isso de pretérito perfeito e imperfeito, tá? É o simple past. Lembrando que em algumas turmas que eu já fui na sala presencialmente, eu comecei a falar sobre o texto, comentei um pouquinho sobre os verbos irregulares. Noutras, eu comentei sobre o texto, traduzi um pouco e disse o que tinha que fazer com os verbos. Em outras salas eu não fui ainda, tá certo? Eu não comecei a explicar esse conteúdo. Então essa aula que eu vou dar aqui vai servir para todo mundo, para aqueles que estão assistindo aula presencial na turma 1, para aqueles que estão assistindo aula presencial na turma 2 e para quem está só online, para quem não está indo no colégio presencialmente. Ocorre que alguns já viram um pouquinho do que eu vou falar, alguns já viram um pouco mais e alguns não viram nada. Então vamos entender aqui que vai ser uma revisão geral do que eu falei na sala, só que como eu falei pouco, todo mundo que vai ver essa aula, até quem já viu um pouquinho desse conteúdo lá no presencial, tem que acompanhar todo o vídeo para pegar o restante aí que eu ainda não tinha falado, que eu ainda não tinha explicado, tá? O principal eu ainda não tinha explicado para ninguém, nem para quem já assistiu a minha aula lá no presencial. Então todo mundo deve acompanhar, beleza? Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? É a gente conhecer um pouco sobre a pintora Tarsila do Amaral, essa pintora brasileira. Aí a gente vai também ver como é que a gente faz para conjugar verbos quando a gente fala sobre alguma coisa no passado, né? Quando a gente vai lembrar de alguma coisa que aconteceu, quando a gente for conjugar verbos no passado. E a gente tem que conhecer bem os verbos regulares e os verbos irregulares para isso. Em outros tempos verbais não faz muita diferença conhecer esses dois tipos de verbo, mas no passado simples, no simple past, é fundamental entender a diferença entre um e outro. E o outro objetivo é saber fazer afirmações no passado, saber fazer perguntas no passado e saber fazer negações no passado, tá certo? A gente tem esses três objetivos: conhecer um pouco sobre Tarsila, conhecer a diferença entre verbos regulares e irregulares e saber afirmar, perguntar e negar. Vamos fazer essas três coisas. Então, olha só, eu vou comentar aqui a tradução do texto de Tarsila, tá? Mas, de toda forma, eu coloquei a tradução aí na postagem dessa aula aí no grupo do WhatsApp, para que vocês confiram, porque algumas turmas eu já tinha dito, ó, termine de traduzir o texto em casa, que depois a gente vai conferir a tradução. Então vocês vão conferir a de vocês, tá? Vão corrigir vocês mesmos, vão corrigir com base na tradução que eu botei na postagem aí junto desse vídeo, beleza? Mas aqui eu vou comentar rapidinho, olha. O text genre, o gênero textual aqui é biografia, que é aquele texto que fala um pouco sobre o que aconteceu na vida pessoal e na vida profissional da pessoa em questão. No início aqui, ó, em itálico tem aqui, Tarsila was born in Capivari. Tarsila nasceu em Capivari, São Paulo, né, no caso o estado aqui, em 1886, século XIX. And died, ó, o verbo no passado aqui, and died, e morreu em São Paulo, agora a capital, em 1973. She was a painter, né? Ela foi uma pintora e uma draftswoman, uma desenhista. Vamos começar aqui agora os fatos da biografia mesmo em si. Olha só. In 1916, she studied sculpture in São Paulo. Em 1916, ela estudou escultura em São Paulo. Ela estudou. Olha aqui um verbo no passado, ó, estudou. Em 1917, aqui, né, em 1917, she took painting and drawing classes with Pedro Alexandrino. Aí, ponto e vírgula, e um outro fato que aconteceu nesse mesmo ano, met Anita Malfatti. Ocorre aqui o seguinte, ó, quando a gente fala took, teve aulas, né, took classes. E de que foram essas aulas? Foram aulas de painting and drawing, que é pintura e desenho. Por que painting and drawing está antes de classes, que é aulas? Porque em inglês, quando a gente usa dois substantivos, ou um substantivo e um adjetivo, em português a gente usaria a palavra de, né? Aulas de desenho e pintura. E em inglês eles costumam apenas se comparar com o português, eles invertem a ordem do substantivo e adjetivo e eliminam a palavra de. O que para eles é completamente normal, né? Não tem essa questão quando a gente compara português com inglês, a gente diz, mas eles fazem
na ordem errada. Não, eles estão fazendo na ordem deles, tá certo? Então, took classes é ter aulas. E took painting and drawing classes é ter aulas de pintura e desenho. Com Pedro Alexandrino. Foi quem deu as aulas para ela, né? Com Pedro Alexandrino. E ela conheceu, ela conheceu Anita Malfatti também nesse ano. Tá? In 1920, aqui ó, em 1920, she went to Paris. Ela foi a Paris. Aqui a gente também tem um verbo no passado, só que esse é irregular. Daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona isso. In 1922, em 1922, she returned to São Paulo and formed the Grupo dos Cinco, em inglês, Group of Five, with Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta and Oswald de Andrade. Ou seja, em 1922, ela retornou a São Paulo e formou o Grupo dos Cinco, que em inglês é Group of Five. Com quem que ela formou o Grupo dos Cinco? Tarsila já é a primeira, né? E com quem mais? Com Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta e Oswald de Andrade. Daí os cinco. In 1924, em 1924, she accompanied the poet Blaise Cendrars on a journey to the historic cities of Minas Gerais with Mário de Andrade, Oswald de Andrade and others. Ou seja, em 1924, ela acompanhou o poeta Blaise Cendrars, esse é o nome do poeta, Blaise Cendrars, em uma jornada, ou seja, em uma viagem, né? Em uma jornada pelas cidades históricas de Minas Gerais, com Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros, and others. Em 1924/1925, aqui o biógrafo não soube exatamente em que ano isso aconteceu, mas foi entre um e outro, né? In 1924-1925, she initiated the Pau-Brasil phase, in which she painted national themes. Ou seja, em 1924 ou 1925, ela iniciou a Pau-Brasil Phase, a fase Pau-Brasil, porque artistas eles têm fases, né? Uma fase ele está produzindo sua obra de um jeito, depois ele muda os critérios. Então ela iniciou a fase Pau-Brasil, em que, ou na qual, ela pintou national themes, temas nacionais. Olha a inversão de novo aqui, ó. Nacional, adjetivo, né? E temas é o substantivo. Substantivo e nacional aqui está qualificando a palavra tema, né? Que tipo de temas? Temas nacionais. Muito bem, vamos ao próximo. In 1925, em 1925 aqui, she illustrated a book of poems, Pau Brasil, by Oswald de Andrade. Em 1925, ela ilustrou um livro de poemas, Pau Brasil, que é o nome do livro, né? Pau Brasil, by Oswald de Andrade. Esse BY, by, ele indica a autoria, é o autor. Então, Pau Brasil de Mário de Andrade. Mário de Andrade é o autor e ela só ilustrou o livro. In 1928, em 1928, o que foi que Tarsila fez aqui? Ó? She painted her most famous canvas, Abaporu. Ela pintou sua mais famosa tela de quadro, né, dos pintores lá. A tela Abaporu, esse é o nome da tela. Which inspired the movimento antropofágico, em inglês Anthropophagy Movement, que inspirou o movimento antropofágico launched by Oswald de Andrade and Raul Bob. Lançado, né? Esse movimento foi lançado por Oswald de Andrade e Raul Bob. E esse quadro de Tarsila aqui, ó, Abaporu, ele inspirou esse movimento, tá? Mas ele foi lançado, o movimento foi lançado por Oswald de Andrade e Raul Bob. In 1923, em 1933, o que foi que Tarsila fez aqui, ó? She traveled to Soviet Union and began a phase on social themes. Ou seja, ela viajou, olha o verbo no passado aqui, ela viajou para a União Soviética, que era um conjunto de países encabeçado pela Rússia, tá? And began, e iniciou, outro verbo no passado, só que esse é irregular, e iniciou uma fase sobre temas sociais. With the workers, né, com o operários, né, que é o nome do quadro dela aqui, que em inglês é workers. Aliás, aqui com a obra operário, né, botei um S aqui, mas não tem esse S.
Ah, não, porque tem duas obras, tem o S sim. Com as obras operários, workers, e segunda classe, que em inglês é second class. Beleza. In 1936, em 1936, she started to write an art column for Diário de São Paulo Newspaper. Newspaper quer dizer jornal. Então é o Jornal Diário de São Paulo aqui, né? Em 1936 ela começou, né? Iniciou a escrever uma coluna de arte, uma art column, uma coluna de arte para o Jornal Diário de São Paulo. In 1964, em 1954, she painted the panel, Procissão do Santíssimo, que em inglês é Procession of the Most Holy. Em 1954, ela pintou o painel Procissão do Santíssimo. O painel é um quadro um pouco maior, às vezes feito por alguns quadros menores que juntando dá a imagem toda, né? Em 1956, né? Em 1956, ela entregou o batizado de Macunaíma, que em inglês se chama The Baptism of Macunaíma, to a publisher. Ela entregou o batizado de Macunaíma, que é uma pintura, para uma editora. This painting is about the work of Mário de Andrade. Esta pintura é sobre a obra de Mário de Andrade. Bom, gente, a gente conheceu aí um pouco da vida e obra de Tarsila do Amaral, essa pintora que já faleceu, né, em 1973, portanto no século XX. Pintou sobre vários temas, tem uma ligação aí com Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que eram escritores modernistas, né, na literatura brasileira. Tem as fases dela sobre temas sociais e tudo mais. O importante aqui também, além de conhecer Tarsila, é a gente ver que tem muito verbo no passado, né? Esse é o grande foco que a gente vai estudar a língua inglesa aqui nesse texto. Verbos no passado. Olha só, tem initiated, tem illustrated, aí tem aqui, began, né? Esses verbos, alguns deles são regulares e outros são irregulares. Como é que é isso? Vamos descobrir aqui, tá? Primeiro vocês vão fazer o seguinte, alguns alunos já sabem, porque eu falei na hora da aula, e outros não sabem ainda, vão saber agora. Vocês já têm a tradução em mãos, eu quero que vocês retirem do texto os verbos em inglês, tá bom? Vocês vão retirar os verbos em inglês. Por exemplo, a primeira frase, 1916, she studied sculpture. Ela estudou escultura em São Paulo. Aí você vem aqui, ó, studied, que aí estudou, você pega aqui e escreve ele aqui, logo abaixo do texto em inglês aqui, ó. Você vai escrever o texto em inglês no seu caderno, aí escreve aqui, studied. Pronto. Primeiro verbo você retirou do texto em inglês. Aí você vai procurando em cada ano daquele, você vai procurando os verbos, né? O verbo, claro, aquela palavra que a gente pode conjugar. O verbo andar. Eu andei, tu andou, ele andou, nós andamos, vós andarás, eles andarão. Então, o verbo é aquela palavra que a gente pode conjugar, né? Então, o primeiro era estudar. Vocês vão botar todos os verbos em inglês aqui, tá certo? E depois nós vamos descobrir quais deles são regulares ou irregulares. Mas isso só na sala de aula. Por enquanto, eu quero que vocês retirem todos os verbos e coloquem aqui. E eu vou dar uma explicação agora sobre os verbos regulares e os irregulares. Olha só. As regras de conjugação dos verbos regulares e irregulares. Em afirmações, tá? A regra que eu vou falar agora só serve para afirmar. Para perguntar e negar funciona de outro jeito. Então lembrem disso. Essas regras que eu vou mostrar agora só servem para fazer afirmações. Quando eu for fazer perguntas ou negações com verbos no passado em inglês, vai funcionar de outro jeito. Muito bem, então vamos ver como é que afirma. Para conjugarmos os verbos regulares no simple past em afirmações, acrescentamos ed ao final do verbo, certo? Por exemplo, o verbo work aqui, ó, que é o verbo trabalhar. Tá? Trabalhar. Se eu fosse dizer eu trabalhei, eu dizia I worked, com ed, do jeito que está aqui. Ó. Se eu fosse dizer eles trabalharam, seria dizer worked, com ed no work aqui, e aí ele fica no passado. Tá? Então, quando você tem um verbo regular e quer conjugar ele no passado em uma afirmação, você coloca ed no final desse verbo, como eu fiz aqui com work, que é trabalhar. Ó, aqui em cima tem um detalhe. Se ele já terminar com a letra E, aí a gente acrescenta apenas o D. Foi o caso de apologize, que quer dizer pedir desculpas.
Então, quando eu vou falar eu pedi desculpas a alguém, é I apologized, com o D no fim, ó, já termina com a letra E, então basta botar apenas o D, tá certo? Tem outro detalhe, se o verbo terminar com a letra Y e antecedido por uma consoante, ou seja, se antes do Y tiver uma consoante, como é o caso aqui do verbo estudar, study, né? Ele termina em Y, antes do Y tem uma consoante, que é a letra D. Se acontecer isso, quando você vai conjugar ele numa afirmação no passado, você tira o Y e acrescenta no lugar IED. Acrescenta IED, certo? Mas, se o Y for antecedido por uma vogal, se antes do Y tiver uma vogal, como é o caso aqui de destroy, termina em Y, mas tem uma vogal antes, o que eu faço? Eu coloco apenas ED, aquela regrinha geral que tem aqui no começo para worked, eu uso também aqui com o verbo que termina em Y e tem vogal antes dele. Beleza? Então, quer dizer, para conjugar verbos regulares no passado em afirmações, eu acrescento apenas ED no final. Se já terminar com E, acrescento apenas o D. Verbo termina em Y, tem uma consoante antes, tiro o Y, coloco o IED. O verbo termina em Y, mas tem uma vogal, eu acrescento só ED. Essa é a regra dos verbos regulares. Mas e os verbos irregulares? Como eles funcionam? Eles não seguem regra, não. Os verbos irregulares, para você fazer uma afirmação no passado com esses verbos, você deve memorizar o passado deles. Na dúvida, você vai consultar a lista dos verbos irregulares. Então, por exemplo, begin é o verbo começar. Aqui, ó, begin, né? Quando eu vou conjugar ele no presente ou no infinitivo, quando eu vou dizer o nome do verbo começar, begin. E como é que é esse begin no passado? Eu boto ED? Não. O passado de begin é began, com A aqui, ó. Troquei o I pelo A. Began é o passado de begin. Quando eu for dizer eu comecei, é I began. Desse jeito aqui que eu destaquei, ó. O verbo take, que aparece lá no texto, lá, que é ter aulas, né? Take classes. Esse verbo take pode ser também levar, tomar, pegar, depende da situação. Lá no texto era ter, no sentido de aulas, né? Então, take ali no texto é ter. E como é que é o passado desse ter? É took. Quando eu escrevo took, eu conjuguei esse verbo no passado, porque ele é irregular. Como é que eu vou saber, professor? Eu vou disponibilizar para vocês a lista dos verbos irregulares, que eu estou mostrando aqui agora. O importante é saber como usá-la, saber como encontrar os verbos. Então, quando eu pedir para você encontrar o passado de um verbo irregular, eu vou dar para vocês aqui, ó, a forma base. Estão vendo aqui no início da coluna, ó, forma base. Tem aqui arise, tá vendo? Essa é a forma base desse verbo. É a forma que ele é usado no presente ou no infinitivo. Isso que tem dentro das barrinhas aqui, esses símbolos, não se preocupem com isso agora não, que é a pronúncia, tá? Mas a gente não vai mexer com isso agora não. Só interessa a parte que está fora das barras. Então, arise, qual é a tradução? Tem aqui, ó, levantar-se. Levantar-se, surgir, originar-se. Vamos pensar em levantar-se. Se eu quiser conjugar o verbo arise, que é levantar-se no passado, como eu faço? Aí está aqui do lado, ó, arose. Esse aqui é o passado de arise, tá? E aqui é o particípio, mas não vamos mexer com o particípio agora. Vamos pensar em outro verbo. Ó, o verbo begin, que eu mostrei lá na frase agora há pouco. Begin é começar, tá? Qual é o passado de begin? Aí você olha aqui do lado, ó, began, tá aqui. Vamos ver outro verbo. O verbo bind, tá aqui, ó, com a letra B, B-I-N-D, bind. Ele significa o que ali, ó? Ligar ou unir. E como é o passado de bind? É bound. Então, quando serve para vocês, ó, esse é um verbo irregular. Como é que é o passado dele? Aí vocês vêm aqui, vocês vão já ter encontrado a forma base dele, que eu vou dar lá, né, para vocês procurarem. Aí você vem aqui e olha na coluna do lado, aqui, ó, passado simples, como é o passado dele. Pronto, aí você vai descobrir como é o passado desse verbo irregular. Agora, lembrando, se ele for regular, aí segue a regrinha aqui do D, ED ou IED. Vocês têm que entender bem isso, tá bom? Uma coisa aqui, ó, o simple past é usado para se referir a acontecimentos em um passado definido. Você está falando em uma coisa que aconteceu no passado, não tem nenhum reflexo agora no presente. Aconteceu num determinado momento do passado. Dessa forma, é comum o uso de advérbios de tempo ou datas. O que é advérbio de tempo? É aquela palavra que indica o momento em que a coisa aconteceu no passado. Exemplo, yesterday quer dizer ontem. Outro advérbio de tempo aqui, ó, last week, semana passada. Last month, mês passado. Last year, ano passado. E tem aqui, por exemplo, um ano, uma data, 2015, 2014, 2020, desde que seja no passado, né?
Então é comum aparecer esses advérbios de tempo aí nas frases, tá bom? Então, a gente já entendeu a diferença de verbo regular e verbo irregular. E a gente também entendeu que isso só serve para afirmações, né? Essa diferença aí. Bom, então agora vamos fazer o seguinte. Vamos praticar. Vamos pegar umas frases para a gente entender na prática como é que fica essas conjugações, tá? Praticando aqui, ó. Eu vou dizer aqui agora o seguinte. Eu vou pegar um verbo que tem lá no texto, que é o verbo travel, o verbo viajar, certo? Diz lá que Tarsila viajou para a União Soviética, né? Então esse verbo travel aí, ele é regular. Então você já sabe que para afirmar, no passado ele vai ficar com ed, né? Então eu vou dizer a seguinte frase. Eu vou dizer, Marcos viajou para Paris em 2020. Pega uma frase parecida com a que tem lá no texto. Marcos viajou para Paris em 2020. Como ficaria isso? Ó, Marcos, deixa eu colocar aqui direitinho. Marcos, aí vem o verbo viajar. Como é que eu digo Marcos viajou? É regular o verbo, então acrescenta ed. Marcos viajou para Paris em 2020. Pronto, eu fiz uma afirmação, tá, gente? Afirmação. Agora, se eu quisesse fazer a pergunta assim, Marcos viajou para Paris em 2020? Digamos que eu estou em dúvida. Marcos viajou para Paris em 2020? Agora é o seguinte, para fazer perguntas, eu tenho que identificar quem é o sujeito. O sujeito é Marcos. Então, sempre em uma pergunta no passado, eu tenho que usar a palavra did antes do sujeito, que aqui, nesse caso, é Marcos. Só que aí o verbo não fica mais com ed no final, porque aquele ed só serve para afirmação. Então, o que é que faz o verbo travel ficar no passado? É essa palavra did, certo? É por causa dela, que está antes do sujeito, que ele vai ficar, que o verbo travel vai ficar no passado. Did faz travel ficar no passado, certo? Só que did tem que ficar antes do sujeito. O sujeito é Marcos, que conjuga o verbo viajar, que é travel. Então, Marcos viajou para Paris em 2020? Pergunta, tá? Na negação, a gente sabe que tem que ter a palavra not, mas não fica ela sozinha. Então eu vou dizer, Marcos não viajou para Paris em 2020. Marcos, aí eu pego o did, junto com o not abreviado aqui, ó, didn't. Memoriza esse não aí no passado, didn't. Marcos didn't travel, não mexo no finalzinho do verbo travel, não boto ed, tá? Travel to Paris in 2020, tá? Muito bem. A primeira frase, ó, Marcos viajou para Paris em 2020, afirmação. A segunda aqui, ó, que é uma pergunta. Deixa eu digitar aqui para vocês não esquecerem. É uma pergunta. Então, did Marcos travel to Paris in 2020, em 2020? Isso é uma pergunta. Quando é pergunta, não mexe no finalzinho do travel. E aqui na negação? Como é que fica na negação? Marcos não viajou para Paris em 2020. Aí eu estou negando, né? Bom, eu mostrei um exemplo com um verbo regular, que é o travel, que quando afirma tem ed no final, quando pergunta não tem ed no final dele, mas tem did antes do sujeito. E na negação também não tem ed no final do travel, mas tem didn't, o not é junto com did, didn't, certo? Beleza. Então, professor, com o verbo regular já sei como afirmar, perguntar e negar. Mas, e com o verbo irregular? Bom, beleza. Lá no texto tem o verbo went, né? Quando diz que ela foi para Paris, went to Paris. O went, ele é o passado do verbo go, que é o verbo ir, né? Então, go é ir, e quando eu vou dizer que foi, aí eu uso essa forma went, beleza? Então, vou deixar aqui o verbo. Eu vou botar o nome do verbo aqui em cima da outra frase que era travel, né? Pra vocês verem como é que ele está e como é que ele ficou nas frases. E aqui agora eu vou botar o nome do verbo irregular, que é go. Go é o verbo. Então vamos ver como fica. Vou fazer uma frase parecida com a de Marcos ali, só que em vez de usar o verbo viajar, eu vou usar o verbo ir. Eu vou dizer, Marcos foi para Paris em 2020. Então, Marcos went, né, to Paris in 2020, tá? Marcos foi para Paris em 2020. Deixa eu ver se o verbo ir está aqui nessa tabela. Eu não sei se deu para pegar ele, porque eu só peguei uma página da tabela. Tem mais páginas. Vamos ver aqui. Deixa eu botar para baixo aqui. Ah, não deu. Só veio até a letra F.
Mas no caso da tabela aqui, ó, se eu fosse pedir para vocês procurarem o passado do verbo ir, aí vocês podiam procurar aqui na tradução, o verbo ir, nessa última coluna da direita aqui. Aí vocês iam olhar aqui o verbo go, a palavrinha go ia estar aqui, ó, nessa primeira coluna, na forma base. Aí aqui do lado ia estar o went, né, que é o passado simples de go, went. Muito bem, voltando para lá. Então eu tenho, Marcos foi para Paris em 2020. Mas se fosse uma pergunta, como ia ficar? Aí alguém já lembrou aí. Usa did antes do sujeito, que nesta frase é Marcos, né? E aí eu vou usar a forma go, porque agora quem deixa ele no passado é did. Então não preciso pegar essa forma aqui, ó, went, tá? Na pergunta é did. Did que deixa o go no passado. Did Marcos go to Paris in 2020? Aí agora é uma pergunta, tá? E para negar também não vou usar o went, vou usar go. Então eu vou dizer Marcos. Aí quem vai lembrar aí agora que o não, como é que é o não? Didn't, não é isso? Marcos didn't go to Paris in 2020. Beleza? Então é isso, ó. O verbo go é o verbo ir, tá? Vou botar aqui a tradução. Go é ir, né? Vou botar a tradução aqui em cima também. E travel é o verbo viajar, tá bom? Então viajar no passado aqui é uma frase afirmativa, é traveled. E em uma pergunta é travel, do mesmo jeito que está aqui em cima, só que o did deixa ele no passado. Travel em uma negação aqui, viajou, né? Só que o didn't é que está deixando ele no passado. Com o verbo irregular, eu tenho que saber que go é o verbo ir e que went é o passado dele, certo? Então, numa frase afirmativa, eu uso o passado mesmo. Marcos foi para Paris em 2020. Went é o passado de go, que é ir. Agora, na pergunta, eu uso go, porque o did é que faz ele ficar no passado. Na negação, eu uso go também, porque é o didn't que faz ele ficar no passado. Certo? Vou usar só mais dois exemplos bem rapidinho para a gente compreender melhor. E aí, quando a gente for fazer exercício lá na sala de aula, a gente já vai estar bem afiado. É o seguinte, eu vou pegar uma frase parecida com a do texto. Lá dizia que Tarsila teve aulas de desenho e pintura, né? Eu vou dizer aqui que John teve aulas de desenho 2 anos atrás, tá certo? Então, como é que é o verbo ter? Como é que se diz ter aulas? É assim, ó. Take classes. Take classes quer dizer ter aulas de alguma coisa, tá? Mas como é que é o passado do verbo take? É took. Esse aqui é o passado dele. Então, vamos dizer assim, John teve aulas de desenho 2 anos atrás. John, aí, é a afirmação, né? Eu estou afirmando, John took, para ficar igual a estrutura do texto lá, took, aí como é desenho, drawing classes, né? John teve aulas de desenho, drawing classes, aulas de desenho 2 years ago. John teve drawing classes, ele teve aulas de desenho 2 anos atrás. Agora, eu vou perguntar assim, John teve aulas de desenho 2 anos atrás? Estou em dúvida, eu não sei se foi há 2 anos mesmo, aí eu vou perguntar. John teve aula, John é o sujeito que está conjugando o verbo ter, né? John, então eu vou usar did antes da palavra John, certo? Só que agora eu uso a forma take, né? Porque o passado mesmo do verbo take é to, que é só em afirmações. Deixa eu botar aqui para vocês não esquecerem, ó. Afirmações. Então, para perguntar eu uso take, né? Que é a forma ali, a forma base do verbo. Did John take? Aí eu vou pegar o resto aqui, ó, para facilitar, já vou colar aqui, né? Vamos lá. Só que agora eu vou botar uma interrogação, porque é pergunta. Did John take drawing classes 2 years ago? John. Aí esse did, gente, já notaram, né? O did não traduz. O did não tem tradução. Ele só tem a função de mostrar que é uma pergunta, mas não tem tradução em português. John teve aulas de desenho 2 anos atrás? Isso aqui é uma pergunta, né? Muito bem. Vamos ver a negação agora. Agora eu vou dizer assim, John não teve aulas de desenho 2 anos atrás. John. Aí como é que eu digo o não? Quem lembra aí? Como é que eu digo o não? O não no passado, não, no passado. Se for no presente, no futuro, muda. O não no passado é didn't, certo? John didn't take. Aí, vamos pegar o resto aqui. Drawing classes 2 years ago. Aqui.
Pronto, aqui eu estou negando, tá? Aqui é negação. Olha, eu só usei a forma de passado mesmo do verbo ter aulas aqui quando eu afirmei. A forma de passado dele, ó, took, só na afirmação. Quando eu fiz pergunta e quando eu neguei, eu uso a forma como se ele estivesse no presente. Porque quem me disse que ele está no passado agora é o did aqui, ó. Did John take? Didn't take. Isso é que faz ele ficar no passado. Se vocês compreenderem bem essas conjugações que eu acabei de fazer, pronto, vocês vão dominar esse assunto, tá? Isso é fundamental. Entendeu o que eu fiz aqui agora? É fundamental, tá certo? Então, o que vocês vão ter que fazer em casa? Vão assistir esse vídeo, vão aprender bem essas conjugações e não vão esquecer de colocar aqui, ó, abaixo do texto em inglês, todos os verbos em inglês do texto, tá? Para depois conferirem aí a tradução de vocês, tá? A tradução pode estar tanto aqui depois do texto, como pode estar depois dessa lista dos verbos, tá certo? Então é isso, gente. A aula de hoje foi conhecer um pouco sobre Tarsila, aprender a diferença entre verbos regulares e irregulares. Os regulares colocam ED no final, em algumas situações D ou IED, e os irregulares não seguem regra, então tem uma lista para a gente ver como é o passado dele, tá? Então vocês viram ali que para afirmar, conjugando verbos no passado, segue uma determinada forma, e para perguntar e negar, a gente faz de outra forma, como eu acabei de mostrar, beleza? Então é isso, a nossa aula de hoje é essa, e quando for na nossa próxima aula presencial, a gente vai exercitar um pouco mais e fazer um exercíciozinho, tá? Sobre esse assunto. Valeu, um abraço.